Graças a Deus. Pode se assentar, querida igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Amém? Graças a Deus. Hoje eu quero trazer ao seu coração essa noite uma palavra que o Senhor trouxe muito forte ao meu coração para a igreja nessa noite. E tem tudo a ver o que nós acabamos de adorar ao Senhor. Se tivesse que colocar um tema nessa mensagem hoje, diga comigo: a fé que derruba muralhas. Amém? Fé que derruba muralhas. Se nós procurarmos entender pelas Escrituras o que é fé, logo deve vir aquele versículo chave na tua cabeça de Hebreus capítulo 11, sim ou não? Sim ou não? E o que está escrito lá? Vocês querem a cola de crente na igreja? Querem, né? Coloca a cola de crente aí na igreja, por gentileza, amado, em nome de Jesus. O que a Bíblia fala sobre a fé? Que a fé, ela o quê? Mostra a realidade daquilo que esperamos, e ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Que coisa de doido, né? Como crer? Nós somos, como seres humanos, nós somos levados, desde a nossa concepção, a sempre ter que provar tudo, sim ou não? É assim ou não é? Se você falar algo, você tem que provar, não é ou não? O mundo acadêmico te ensina que você jamais pode afirmar algo se primeiramente, cientificamente, isso não foi comprovado. É assim ou não é? Se foi comprovado algo, por quê? O que é ciência? É tudo que é mensurado, testado, aprovado. Amém? Todas as hipóteses já foi ali trabalhada para que possamos afirmar se é ou não é, se pode ou não pode acontecer. Assim nós podemos pegar leis da física, várias situações aí que não vem ao caso, mas tudo para nós sempre tem uma explicação, sim ou não? Eu lembro bem que dentro da nossa educação, o pastor Fernando vai lembrar, não vai me deixar mentir, né? Esse nosso pai aqui, o pastor Daniel, ele era um tipo que, ele tinha uma forma de corrigir muito boa. Ele sempre dava o sermão da montanha, para depois dar algumas cintadas. Doía mais o sermão da montanha do que às vezes a cintada, amém ou não? Estão entendendo? É assim ou não é? Mas graças a Deus ninguém se perdeu, estamos todos aqui. E eu quero dizer algo para você que, na fala do meu pai, ele era assim: prova que eu estou errado, que eu mudo de ideia. Era assim, pastor Daniel? Era. Está doendo. Prova que eu estou errado e eu mudo de ideia. E era assim. Então, para ele mudar de ideia, a gente precisava provar que ele estava. E quando é que o filho consegue comprovar que o pai está errado? Difícil, né? Mas somos levados a todo tempo a querer o quê? Sempre falar comprovando aquilo que falamos. Amém? Agora, como é que fica essa palavra? Se você é um filho de Deus, diz que a fé mostra a realidade daquilo que se esperamos é porque não vemos, não temos, irmão. Se você espera, esperança é o que ainda está por vir. Mas é a convicção das coisas que não. Que coisa de doido. E como comprovamos isso? Pela fé. Amém ou não? Pergunta para o irmão que está do seu lado, cuidado para ele não entender errado. Diga assim: irmão, você tem fé demais ou você fé de menos? Fala aí. Pergunta para ele: irmão, você tem fé demais ou você fé de menos? Qual que é que você tem aí, né? Eita glória, né? Não tem jeito, irmão. Não existe um aparelho, um instrumento chamado fenômetro, amém não? Que mede a fé das pessoas. Se ela tem uma fé de mais ou se ela tem uma fé de menos.
tem como. O que comprova é o teu espírito, a tua comunhão com Deus. Eu quero trazer para você alguns pontos a qual vamos trabalhar esse texto hoje. Qual que é o tema? A fé que derruba muralhas. Vai comigo em Mateus, ou melhor, pode ser Marcos. Marcos, capítulo 9. Depois nós vamos para Mateus. Marcos, capítulo 9. A partir do versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ao voltarem junto dos outros discípulos, viram que estava cercado por uma grande multidão, e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirado e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutiam, perguntou Jesus. Um dos homens da multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe o meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar, ou seja, que emudeceu ele. Um dos homens da multidão respondeu: Mestre, vira meu filhão, por favor. Isso, sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhe disse: geração, o que é incrédulo? Que não crê, que não tem fé. Até quando estarei com vocês? Sabe quem levou essa bronca? Os discípulos, que andavam ao lado de Jesus, que via milagres e maravilha. Era alguém que estava colado ali com o próprio Deus, mas foi chamado de incrédulo. Que terrível, né? Tem alguém que achando aqui que é melhor do que o apóstolo Pedro, Paulo, ou André, Barnabé, ou alguém, personagem bíblico? Eles foram chamados de incrédulo. Geração incrédula. Até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá. Que bronca, hein? Do mestre, sim ou não? Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se... Tem uma outra versão que diz assim, ó, na Almeida Clássica. Eu gosto dessa terminologia. Ele fala assim: tem misericórdia de nós e ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me na minha incredulidade. Olha, o que ele pediu? Tiago não fala para nós: se faltar alguma coisa para você, peça a Deus que Ele dá deliberadamente, gratuitamente, amém? E esse homem pediu o quê? Que ele tivesse misericórdia e se pudesse ajudar ele na sua incredulidade. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Cutuca essa pessoa que está do seu lado aí e diga assim: tu crê? Então dá uma palavra profética para ela. Então verás a glória de Deus. Fala para ela.
mas tem que crer. Bispo, tem coisas que Deus desagrada. Sim, uma coisa delas é o pecado. Outra coisa é a falta de fé. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível. Gente, presta atenção, igreja, agora, em nome de Jesus. Presta atenção no que está acontecendo. Eu acabei de dizer que tudo é possível aqui. Então, o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém ou não? Então, se Ele é o Deus do impossível, mas Ele fica impossibilitado de fazer algo por alguém que não... Oh, quem pegou aí, dá um glória a Deus. Então, para Ele fazer algo, precisamos crer. Mas Ele faz do nosso jeito? Na nossa hora? Na hora que a gente pede? Não. Sabe por quê? Ele conhece o meu e o teu coração. Tem coisas que se Ele der no seu tempo, te estraga. Tem coisas que se Ele der, quando você pede, você se perde. Então Deus tem um tempo certo e a hora certa na nossa vida de fazer. Amém? Primeiro ele é aquele do Salmo 139. Ele sonda e conhece o meu e o teu coração. Primeira coisa, quando você ora a Deus algo, Ele vai olhar para você e vai dizer assim: para que você quer isso? Se nós aprendemos que nada é nosso, tudo é dele, amém? Então, Ele quer entender se o nosso coração está inclinado para as coisas dele. Se tudo que vier na tua mão, você vai honrar o nome dele por aquilo que vem, amém ou não? É isso que Ele quer ver em nós. Porque Ele sempre vai abater o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Quem está entendendo isso? Então, queridos, a forma de você impossibilitar Deus é quando falta fé em você. Quando você não crê. Que a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Deus não se agrada quando não utilizamos a fé. E como nós podemos acrescer a fé? Teria várias coisas para falar de fé. O que mais a Bíblia fala é de fé. Mas tem algumas coisas que nós precisamos atentar nessa noite. Nós precisamos entender que o nosso Deus é organizado. Deus nunca fez nada bagunçado. Quem lembra do irmão Noé e sua família? Quem lembra do irmão Noé? Quando Deus falou para Noé que acabaria o mundo com água, Ele fez o quê? Ele fez com que Noé entendesse que precisava construir uma arca. Amém? E ele falou assim, ó, faz do jeito que der na sua telha, eu só quero que você construa uma arca, Noé. Foi isso que ele fez? Não. Ele falou o tipo da madeira, a espessura da madeira, tudo Deus especificou na Bíblia como ele deveria fazer. Por que que ele foi salvo com a sua família? Porque ele fez exatamente como Deus ordenou. Se ele usasse, uma madeira mais fina do que Deus falou, está tão difícil achar essa aí, eu vou colocar qualquer uma aqui, vai dar certo. Ia dar certo? Não. Por quê? Fez aquilo que Deus não ordenou. Então, o princípio da nossa bênção está ligado à obediência. Diga comigo, obediência. Amém? Diga o vocabulário do crente comigo, obedecer. Amém? É isso. Então, se a gente tem essa obediência pela palavra, é uma receita de bolo. Quer que o seu bolo dê certo? Siga a receita corretamente, na porção certa. Tudo que você fizer a mais ou menos não vai dar certo. Até a temperatura do forno tem que ser certa, amém ou não? Tudo tem regras, receita. E o nosso Deus é diferente. Quem está entendendo? Glória a Deus ou misericórdia? A questão é, para você e para mim, temos obedecido essa palavra como deveríamos? Temos vivenciado essa palavra como deveríamos? Tem algo que deixa muito claro na Bíblia para nós.
Com Abraão, Deus fez algumas promessas, sim ou não? Falou da sua geração que seria numerosa, que não daria para contar. Quando Deus falou com Abraão, falou assim: ei, olha para o céu, conta as estrelas. Eu não posso, assim será a sua descendência. Abraão, conta os grãos de areia da praia. Não posso contar, assim será a sua descendência. E eu estarei dando a vocês uma terra que prometi aos seus pais, que lhe daria. Que terra é essa? Quem sabe? Hã? Que terra é essa, querido? Japão? Hã? Nem sabe. Terra prometida. Ela tinha o nome que Deus deu para Canaã. Só que tem um detalhe. A graça está sobre nós, porque alguém já pagou o preço. Amém? Alguém já se sacrificou por nós. Mas tem algo que nós precisamos entender. A salvação é de graça, mas nós precisamos obedecer essa palavra, para que não perdamos ela até o final. O apóstolo Paulo já dizia que aquele que perseverar fiel até o fim será salvo. Amém? E aí, querida amada igreja, Deus prometeu. Então, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu quero que você feche os seus olhos por 30 segundos, vai ser suficiente. E eu quero que você pense numa promessa que Deus fez para você. Como é que eu sei que essa promessa veio de Deus? Porque quando ela veio, te trouxe paz e trouxe certeza que aquilo ia acontecer. Quantas promessas Deus já te fez? Quantos livramentos Deus já te deu? Às vezes não era nem para eu e você estar aqui contando história. Quantas coisas Deus já fez por mim e por você? Essa promessa que você pensou, ela ainda está de pé. Porque assim como Deus fez com o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles andaram por 40 anos, diga, 40 anos. É pouco ou é muito? Tem gente aqui que não tem isso, nem metade disso. 40 anos, o povo ficou. Mas era para ser 40 anos? Era ou não era? Era para ser muito menos. Era para se tornar talvez 40 dias, 2 meses aí, para chegar na terra prometida. Mas por causa da desobediência, isso, Israel ficou igual o cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Ficou assim, ó. É isso aí, perdido. 40 anos. E sabe o que Deus utilizou? Diga comigo, um deserto. Para educar o povo. Para mostrar que Ele é Deus. 40 anos, mas nunca faltou nada. Maná tinha todo dia, amém ou não? Fresquinho, não podia guardar para outro dia, a não ser, né? Sexta para sábado, eles guardavam o sábado, não é? Mas outro dia era para o dia, comia e no outro dia já tinha algo, maná novo. Água, fresquinha saindo da rocha. Fresca, abençoada. À noite, deserto, sensação térmica, é o contrário. Durante o dia praticamente é 50 graus, à noite, você imagina. E Deus mandava uma o quê? Coluna de fogo para guiar e aquecer o povo. Quando eles estavam no acampamento, estava ali a coluna de fogo aquecendo eles. De dia, uma nuvem. A ordem era, ó, se andar, anda, a nuvem, né? Se parar, é para parar. Então é isso. Diga para quem está do seu lado, não é hora de parar. Eu sempre digo que aqui na terra é trabalho e hora extra, amém ou não? Quer descansar, irmão? Então vai para a glória. Lute para chegar lá. Lá é aposentadoria, aqui não, aqui é trabalho e hora extra, amém ou não? Posso ouvir um glória a Deus ou misericórdia? Amém.
Então, se Deus permitiu que você abrisse os olhinhos, estivesse respirando hoje, você continua tendo uma missão para a honra e glória de Deus nessa terra. Glorifica a Deus pela sua vida. Já é um grande motivo para você louvar a Deus. Amém ou não? Bem, e assim foi, 40 anos no deserto, só que o nosso querido Moisés, ele morreu, e teve um sucessor chamado Josué. Josué, olha que interessante, o Josué foi aquele mesmo, que ao espiar essa terra, veio com uma boa notícia. Ele e Calebe. Os outros 10 de outras tribos fizeram o quê? Colocaram empecilho em tudo. Colocaram dúvida em tudo, que não seriam capazes de se lançar na terra prometida. Como é que está a sua visão hoje, em relação à sua vida, à sua casa e aquilo que Deus já te prometeu? Será que continua de pé no seu coração? Está aí, fervendo o teu coração, ou já esfriou? Ou já está querendo parar no meio do caminho? Não é por vista, amém? Mas é pela fé. E Josué foi aquele que, pela fé, ele contemplou a terra prometida, e ele falou algo para o povo, que o povo estava meio rachado naquele tempo. Ele falou assim, todo mundo fica quieto aí, todo mundo já falou besteira, né? Hoje, eu digo para você, eu e minha casa decidimos, nós o quê? Serviremos ao Senhor. Ei, agora a decisão de vocês, ou vem para servir o Deus dos exércitos, o Deus verdadeiro, ou outros deuses. Eu já decidi, eu vou servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E às vezes chega na nossa vida que precisamos tomar uma decisão. Não dá, irmão, para ficar crente meio lá, meio cá, amém? Não tem nenhum irmão aqui, tomara que na internet ele não se revolte comigo, mas só um exemplo, né? Conhece o crente Raimundo? O crente que tem um pé na igreja e todo no mundo, amém não? É esse, né? Ele gosta das coisas de Deus, mas também não perde nada lá fora das coisinhas do mundo. Ele parece, é o joinho, né? Parece com um crente, mas não é. Fala igual crente, mas não é. Pensa igual crente, mas não é. Quer andar igual crente, mas não é. Dá testemunho na igreja, mas lá fora, só por Deus. Dentro da igreja ele tem fé, lá no mundo ele é Tomé. Né? Entra em umas conversas alheias às vezes, né? Povinho. Os 10 que vieram com visão errada, da terra prometida, gente do seu lado começa a soltar palavras de desânimo. Aí você começa também a entrar naquele clima, fala, é mesmo, rapaz, não está fácil as coisas não. Eu estou sentindo mesmo, eu já estou meio desanimado. Acho que não vai dar mais certo não. Você começa a ser contaminado com aquilo. O que nós precisamos é dar uma palavra de ordem profética para essas pessoas que estão ao nosso lado, porque ainda nós cremos num Deus do impossível. Mas nosso Deus é o Deus impossível. O nosso Deus, a palavra de Deus fala que nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome. Então eu tenho que crer nessa palavra. No Jeová Jiré, o Deus da provisão, eu tenho que crer nessa palavra. Eu tenho que crer que Deus tem um compromisso de querer salvar a minha casa. Então eu não posso desanimar, eu não posso parar. Eu não posso duvidar disso. Eu tenho que continuar crendo que Ele ainda é o Deus impossível na nossa vida. Não sei como está o seu pensamento em relação a isso, mas eu te convido a renovar a tua mente hoje. Como diz Romanos 12:2, não se conformeis com este mundo, mas renovai aqui, a sua mente, para experimentar o quê? A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém ou não? Vamos comigo aí para Josué então. Vamos falar rapidamente desse abençoado. Josué, é ele.
Sabe quem possuiu a terra? No final eu te falo. Amém? Quem achou aí? Josué capítulo 6. Canaã era uma terra prometida, sim ou não? É uma terra abençoada. Só que antes da bênção, às vezes tem um negocinho chamado luta, provação, aflição. E Jesus não mentiu para mim e para você, amém? Ele disse que no mundo teria aflições, mas tende. Então, dá uma sacudida nesse irmão que está do seu lado, quase babando aí, dormindo. Fala para ele assim: tende bom ânimo. Amém? Tende bom ânimo. Então, a gente já tem que aprender uma coisa com essa palavra. Tem coisa que Deus vai fazer, mas tem coisa que depende da minha ação, da minha disposição para fazer. A gente precisa se esforçar para ter bom ânimo, para que o milagre chegue. Se a gente perder o bom ânimo, a gente já está deixando de crer no Deus da promessa, no Deus de vitória da nossa vida, no Deus da provisão, amém ou não? Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, estavam mesmo. Eles estavam passando um momento de grande prova ali, com medo dos israelitas invadirem Jericó. Eles mandaram fechar todos os portais. Quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava. Estava cerrado os portões. Medo de um povo, presta atenção, de um povo lá atrás, que os 10 espias atemorizaram o povo de Deus, dizendo: ó, são gigantes, são grandes, são valentes, são soldados, nós somos como gafanhoto perto dele, não tem como, olha, colocaram um monte de medo, e era uma potência de guerra, esses cananeus, que viviam lá, em Canaã. Só que, quem estava chegando lá? Alguém que tinha visão do reino. Alguém que, perto daquelas muralhas, ele viu que não era nada impossível porque ele foi debaixo de uma ordem. Porque o que Deus falou com Josué, você quer ver? Vamos falar só um pouquinho. Josué 1, só para você entender um pouco do contexto. Olha a palavra que Deus deu no coração desse Josué. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir este povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Olha que lindo. Só que é interessante. Ele estava no caminho da terra prometida, mas Josué já tinha passado por ali, ele já sabia o caminho, ele já sabia o que ia enfrentar, sim ou não? Assim como Jesus disse para nós, que no mundo teríamos aflições, amém? Mas tem de bom ânimo, o bom ânimo estava nele. Olha o que Deus fala com ele ainda, falando que ia colocar a terra prometida na mão dele. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Desde o deserto do Negueb ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates, o leste até o mar Mediterrâneo, ao oeste, incluindo toda a terra dos hetitas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe... Fala comigo de novo, igreja, para vocês acordarem. Enquanto... Então toma posse, conjecturando, toma posse para você, diga assim: enquanto eu viver. Será? Diga aí: enquanto eu viver, ninguém será capaz de me resistir. Josué estava muito determinado sobre isso, porque a ordem veio de Deus. Pois eu estarei com
Ele disse isso para nós também, que estaria conosco até a consumação do século, sim ou não, igreja? Ô irmão, dá aquela olhadinha de desconfiômetro para o seu irmão do lado e fala assim, irmão, está duvidando do que então? Não estou te entendendo. Não estou te entendendo esse mistério. Está duvidando do quê? Está blasfemando às vezes por quê? Está esmorecendo na fé por quê? Assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. E tem crente assim às vezes, ai bispo, eu não sei, eu oro, eu busco, mas eu não sinto Deus falar comigo. Deus está falando, às vezes você que está meio surdo aí, porque Deus sempre fala, Deus sempre está falando. O problema é que nós somos algo assim, seletista. A gente quer selecionar só o que o nosso ouvido tem prazer. Às vezes a gente não quer ouvir o que precisamos ouvir, amém ou não? A gente precisa ouvir a voz de Deus, porque Ele vai ter a palavra certa para mim e para você. E a palavra dele é essa, não te deixarei e não o abandonarei. Seja o quê? E corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente o quê? Ele repete, forte, muito. Pode ver que ele já dá uma entonação maior, Deus, né? Primeiro ele fala ser forte e corajoso, amém? Mas na segunda vez ele fala ser forte e muito corajoso. Então ele sabia que não é fácil aquele povinho não. Né, pastor? Só por Deus, né? Imagina a igreja de Moisés. Gigante. Porque se nós contarmos, se colocar 3.000 pessoas, sem contar, não contava-se mulher e criança naquele tempo. Então imagina que cada um fosse casado, já é o dobro. Crente gosta de ter filho, amém ou não? Cada um poderia ter 3, 4 lá, amém ou não? Multiplica isso, olha que o negócio vai longe, né? A igreja era grande, sim ou não? É, sim, né? Tem crente que leva a sério, crescer e multiplicar, mas isso aí, vamos lá. Tenha cuidado de cumprir toda a lei, que o meu servo, ou seja, tinha uma lei, ou seja, tinha uma conduta ética, moral, amém? Uma regra para se seguir. Ele não, é a receita de bolo, então ele não poderia ignorar isso. Se ele queria sucesso, se ele queria entrar na terra prometida, ele tinha algo para cumprir. A palavra já estava ali, no coração e na boca dele. Não se desvie dela nem para um lado e nem para o. Assim você será bem em tudo o que fizer. Profetiza na vida do seu irmão e fala assim: você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer, irmão. Se tiver debaixo dessa palavra, em nome de Jesus. Se você estiver debaixo dessa palavra profética, tudo que você fizer vai dar certo, vai prosperar. É isso. Vai dar certo. Bispo, mas para mim não está dando nada certo. Está dando certo. Se você ama a Deus, está dando certo. Porque o jeito de Deus dar certo, às vezes é o errado para a gente. Mas no final tudo vai dar. Eu tinha isso do mundo do meu pai. Falei, filho, fica tranquilo, né? Se não dá certo, é porque não chegou ao final ainda. Porque quando der certo, vai chegar ao final, não é? É assim, Salomão, ele aprendeu com Salomão. Por isso que ele ensinou a gente, né? Porque Salomão falou o quê? Que é melhor o fim do que o começo de todas as coisas. Então não importa como você começou a sua carreira de fé, o que importa é como você vai terminar essa jornada. E nós estamos nesse caminho. Pode muitas vezes estar no deserto, mas no deserto a gente vê a mão de Deus sobre a nossa vida. Os maiores milagres que ocorreram, que Deus fez, foi com o povo no deserto. Lugar ermo, sem vida, e Deus deu vida àquele lugar. Saindo água, dando comida, ô glória. Amém ou não? Então, é essa palavra que estava no coração. Volta no 6, querido, por gentileza, capítulo 6. Então nós precisamos de bom ânimo. Amém? Capítulo 6, meu lindão. 6:1, isso. Então lá,
passaram o Jordão, e logo que passaram o Jordão, já estavam chegando numa cidade chamada Jericó. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair e nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué, o quê? Eu lhe entregarei o quê? Seu rei e todos os seus fortes. Quem está entendendo isso? Quem lembra daquele salmo que vocês gostam também? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Josué já estava nessa palavra. Mas o salmo veio depois, mas ele já tinha, era Deus que deu a palavra, Deus já estava no coração dele, ser forte e corajoso, amém ou não? Amém? É isso. Então ele falou, opa, se Deus falou que vai me dar, acabou. Eu creio nessa palavra e vamos para cima. Só que tem uma instrução, vamos lá. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor uma vez durante, tivesse alguém faltando ânimo lá, já ia dar ruim, porque alguém não ia querer ir, amém não? Então, Josué precisava passar o bom ânimo para a turma. Vamos lá, turma, vamos marchar. Vamos marchar. Deus falou, nós vamos marchar a volta nos muros, uma vez por dia nós vamos dar uma voltinha. Vamos embora. Amém? Se a gente for pensar aí na questão das dimensões aí, ainda tem umas brigas aí arqueológicas, cientistas estudando, mas em média para você entender, o muro que cercava praticamente Jericó era 4 quilômetros. É pouco ou muito? É pouco ou muito? A cidade diz que tinha 40.000 metros quadrados. Quem é bom de conta aí? 40.000 metros é o que, pastor? De frente, de fundo, como que é? O pastor vai fazer o cálculo para nós ali. Vai aí, pastor. Imagina 4 quilômetros de dimensão. A caminhadinha era boa, era 4 quilômetros por dia que eles marchavam. Em volta do muro, da cidade. Lá tinha o muro interno e externo que eles consideravam. Se for pegar desde a base, até o muro mais alto, para você ter uma ideia, gira em torno mais ou menos, aproximadamente de 9 metros. Uns falam lá 12, uns falam 10, outros falam 8,5. A média ali 9 metros. 9 metros para vocês terem uma ideia. É a igreja, mais metade aqui. É alto ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Conseguiu imaginar aí? O pé direito que tem 5 metros. 5 metros aqui, ó. Para dar 8, dá mais metade disso aqui ainda, para cima. É grande o muro ou não é? Praticamente de largura. Alguns momentos dava 2 metros de largura e em alguns momentos dava 8 metros. Sabe o que é 8 metros? É praticamente isso aqui, ó. A largura da igreja aqui, ó. Daria para quase 2 carros aqui, ó, passar em cima do muro. Fortificado. Inabalável. Pedra, rocha, bem construído. Se você vai por vista, você para diante desse muro, o que você fala? Moiou. Se não abrir o portão para não entrar, não vai dar para passar não, né? Sim ou não? Mas Josué, ele tinha a visão do quê? Do reino. Quem garantiu para ele que ele ia possuir a terra? Próprio Deus. Então ele só obedeceu. Eu falei de Noé para você, imagina Noé construir uma arca quase no deserto. Falaram que ele estava gagá, né? Estava meio louco, pneu. Como é que vai construir uma arca ali, nem chover, não chovia? Que negócio é esse, né? O bicho está meio com, sei lá, demência, sei lá que deu no Siloé, hein? Mas ele obedeceu, e Deus cumpriu o que ele disse, sim ou não? E a família dele foi salva? Sim. Então Josué também tinha a mesma confiança. Se Deus falou que vai dar essa terra, então eu tomo posse. O que eu tenho que fazer? Primeiro dia, vamos embora, gente, vamos marchar. Vamos fazer a nossa caminhadinha diária. Vamos lá. Deu, parou. Todo mundo descansa.
chega. Segundo dia, vamos embora, gente, vamos marchar, bora. Mais uma volta. E assim foi até o sexto, só que tinha um detalhe. No sétimo dia, era para ele dar, não uma volta para completar 7, mas era para dar 7 voltas. Eles deram uma voltinha 6 vezes. Na 7ª ele falou assim, tranquilo, né? Então não vamos dar agora que vai completar a 7ª, acabou. Não. A 7ª não era para completar em uma volta. Agora no 7º dia você vai dar 7 voltas. Olha aí. Que caminhada boa, né? 7 sacerdotes, presta atenção, irão à frente. Tudo tinha regra. Tudo tinha um propósito. Vão à frente da arca. O que representava a arca? Presença de Deus. Então não adianta você dar volta no muro da sua vida, se você não tiver a presença de Deus. Se você não tiver na comunhão com Deus, não adianta você querer enfrentar a muralha, que não vai dar certo. Presta atenção. E cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. É considerado chofar, né? Tipo de um chofar, o chifre de animal, né? Olha lá, chifre de carneiro. Não podia ser nem de boi, tinha que ser de carneiro. Amém ou não? No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizeram soar um toque longo, vai embora. Todo o povo dará um grito de amém? É igual aqui quando a gente fala, irmãos, vamos colocar em pé. Você faz assim, ó. É assim? Hã? Amém, igreja? Vamos colocar em pé? Amém. Tem uns que esperam, delay, espera todo mundo levantar e levanta por último, né? Sim ou não? O que está falando ali? Dará um forte grito de... Então cairá o muro da cidade, e o povo atacará cada ponto onde estiver. Ou seja, aonde ele estivesse, eles iam invadir a cidade. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás dele. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e os outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué ordenou: não soltem o grito de guerra, não digam palavra alguma até que eu lhes dê ordem, então gritem. Amém? Que dificuldade controlar um povo desse, hein? Olha a multidão. E ó, não é para falar nada. Vai esperar a ordem para dar o grito. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então eu quero falar mais um ponto dessa mensagem para você. Tem hora que você tem que fechar a boca, irmão. Não fala na hora errada. Tem hora que você tem que ficar quieto, senão você perde a bênção. Tem hora que não é hora de falar, é de hora de ficar em silêncio. A hora de falar é quando Deus der a ordem para você. Pode dar o grito da vitória, pode dar o grito de guerra. A gente às vezes está falando em hora errada, que não é para falar.
Sabe aquele ímpeto que você tem às vezes de querer? Parece que vai explodir, você precisa falar. Bispo, se eu não falar, eu morro. Nossa, vai explodir o coração. Tá bom. Tem hora de silenciar. Tem hora para você falar. Tem hora do silêncio. Quem está entendendo? Deus não deixa de trabalhar na hora que você está em silêncio. Amém ou não? Amém. A ordem era. Você imagina. Falavam-se que tinha praticamente 34 torres de vigia em cima da muralha. 12 portais na cidade. Imagina aquele soldado, aquela sentinela olhando os malucos andando em volta. Deveria comentar, né, no plantão. Cara, o que essa turma está fazendo? Meio louco. Andando em volta do muro da cidade. O que você acha que eles estão pretendendo aí? E o rei preocupado, logicamente. Está tudo fechado, está cerrado os portões, estão fortificados. Tá, ninguém entra aqui não. Tá bom. Vamos lá então. Assim a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo. Amém? Fala para o seu irmão, levanta cedo, irmão. Para com preguiça. Mais uma vez, amém? É que tem gente que quer a benção e quer acordar meio-dia. Aí não dá, né, irmão? Tem que a luta de manhã já, não é? Que a alegria vem pela manhã, não à tarde, amém? Não, à tarde já começa o choro, amém? Então, olha aí. Mais uma vez, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, com as trombetas de chifre de carneiro, marcharam à frente da arca do Senhor. Então eles foram fazendo exatamente o que Deus havia ordenado para Josué. Você quer alcançar algo na tua vida? Então você precisa ter essa obediência. E eu quero dizer para você que muitas vezes a gente quer, queridos, quer muitas coisas. Mas a nossa luta diária precisa ser com um objetivo. Diga comigo, alcançar o céu. Porque lá é a nossa terra prometida. A terra prometida não é a conquista do seu apartamento, da sua casa, do seu carro, seja do que for. O que nós estamos querendo conquistar é o quê? É a nova Canaã, nova Jerusalém na nossa vida. Ei, querido, Jericó era ali da província, era ali em torno de Canaã, fazia parte. Só que para chegar em Canaã, eles tinham que passar por Jericó. E olha a barreira que estava na frente deles para alcançar a terra prometida. Mas eles perseveram e obedeceram. Põe para mim, querido, 2 Pedro, capítulo 3, de 9 a 13. E aqui eu já vou encerrando. 2 Pedro, capítulo 3, de 9 a 13. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostas. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Quem está entendendo? É o nosso preço aqui. Buscar a santidade e a devoção. Esperando o dia de Deus, e já antecipando a sua vinda. Nesse dia,
ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande os novos e a nova, que ele, o mundo pleno de justiça. Fala para quem está do seu lado, irmão, essa palavra para você, desperta tu que dormes. O bispo acabou de falar sobre o novo céu que nós vamos ter. Então fala para esse crente, dá para dar um glória comigo agora? Meu Deus! A nossa expectativa está o quê? Alcançar o novo céu e a nova terra. É por isso que nós estamos lutando todos os dias. Ah, bispo, então ter as coisas erradas é pecado? Não, é até uma promessa. Mateus 6,33 diz o quê? Buscai primeiro o quê? O reino, o que mais? Opa, e as demais coisas? Então, se a gente crê nessa palavra, se nós buscarmos o reino e a justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Você não vai ter falta de nada, de detalhe algum. Deus vai suprir as suas necessidades no Senhor, no momento dele, enquanto você aguenta, amém não? Às vezes quer te abençoar com 3 metros de areia, mas você não aguenta um, irmão, então ele vai dar até meio para você acostumar, depois ele dá um para você inteiro, amém não? Tem gente que não pode ter muito, senão se perde, tem gente que pode ter pouco, senão se perde, mas quem sabe dessa quantidade é Deus, porque ele sonda o meu e o teu coração, amém não? Sim ou não? Faz uma enquete depois aqui para crente, para ver. Fala, irmão, por que você está por que você está firme ainda na igreja? Garanto que baixíssimo vai dar no nível assim, ó. Não, porque está tudo bem comigo, eu estou indo lá só para adorar, só para glorificar, só para exaltar o Senhor. Não preciso de nada, suprido em tudo. Mas vai ter uma grande porcentagem dizendo assim, porque eu preciso buscar uma cura na família, porque eu preciso buscar uma libertação na minha casa, porque eu preciso de alguém para ser salvo ainda, então eu tenho que buscar. Está errado? Não está. Mas a gente tem que aprender que quando a gente vem nesse lugar, é para prestar o nosso culto, não para ficar pedindo nada. Amém? Não é para vir pedir nada, a gente vem aqui para prestar o culto, adorar o Deus que a gente serve. Só aqui não, todos os dias, mas aqui é um lugar reservado para você, que ninguém vai tocar campainha, ninguém vai tocar o seu celular para você distrair com nada, amém ou não? Esse é o lugar que você está aqui, ó, prestando culto, 1h30, 2 horas, é para aqui, cheio, querido, você tem que sair da sua casa, você tem que vir para a igreja para transbordar, não é vir buscar ser cheio, mas é difícil, eu venho para carregar minhas baterias, glória a Deus, está errado não, irmão. Aqui não é para nós administrarmos a fraqueza um do outro, ombrear com o outro, ajudar o outro, orar pelo outro, fortalecer o outro na fé. Isso faz parte da igreja. Isso é igreja. Amém ou não? Mas, queridão, se nós pensarmos bem, muitos são aqueles que vêm no meio da multidão. A maioria das pessoas que estavam rodeando Jesus é porque precisava de alguma coisa. Poucos eram aqueles que estavam com fidelidade com ele. Tanto que ele enviou 70, amém? Ficou 12, desses 12 escolheu 3, e desses 3 dormiram no ponto, quando Jesus mais precisou, e ficou sozinho. Amém não? Tinha 12 que andavam com ele, mas na hora de pagar o preço lá no Getsemane, ele falou, ei, vamos lá, vamos pagar o preço comigo lá. Pedro, Tiago, João, amém não? Bora. Vocês podem vigiar comigo 1 hora? Bora, mestre, estamos juntos. Quantos já falaram para você assim, estamos juntos, hein, estamos juntos. Só que na hora que a tempestade vem, você vê que você está junto, solta o seu guarda-chuva, olha lá. Não é? Vamos comigo, vamos. Jesus vai orar. A Bíblia fala orar e vigiar. Quem ia orar? Quem ia orar? Jesus. Quem era para vigiar? Os abençoados. Vigia e ora. Então, vigia aí que eu vou orar. Subiu, voltou, os bichos estão lá.
Estão dormindo, gente. Não pode vigiar comigo uma hora. Ô mestre, perdão. Fizer isso por 3 vezes. E quantas vezes, né, o Senhor vem na minha vida e na sua, filho, não é assim. Não, tá bom, tá bom. A partir de hoje não, vou fazer diferente. Não, Senhor, perdoa. Não, agora acabou mesmo. Agora vou tomar uma posição na minha vida. Aí dá um tempinho, você vai lá e de novo. Aí o Senhor vem, querido, já não falei para você? Toma uma decisão na tua vida, toma uma postura de crente, de filho. Tá bom, pai, perdão, me perdoa. Agora estou tomando a decisão. Daqui a pouquinho nós estamos lá de novo. O que nós precisamos é de arrependimento. Se queremos buscar um avivamento, o avivamento, diz comigo assim, o avivamento não é através de barulho. Amém? O avivamento é quando tem alma se arrependendo, se convertendo. Isso traz avivamento. Isso alegra o coração de Deus. Amém, não? Às vezes no meio de muito barulho, você se perde no barulho, gente. Deus não quer ruído na nossa vida. Ele quer o seu canal assim, livre, sem ruído nenhum. Ele quer falar com você e que você entenda o que Ele tem para você e que você receba o que Ele tem para entregar para você. Amém ou não? Abra comigo em Mateus, rapidamente. Mateus 11:12. Aleluia. Chama o lindão aqui. Acharam aí? 11:12. Desde os dias em que João pregava, o reino do céu sofre violência e pessoas violentas o atacam. Parece uma versão meio brava, né? Meio esquisita aí. Mas uma outra versão, essa NVT aí, ela quer explicar demais o negócio, parece que, né? Mas a versão diz, nessa Almeida Clássica, que o céu é tomado à força. Sabe o que é isso? Não é violência física, não é violência. Na verdade, essa força é quando nós temos que entrar nessa condição de batalhar contra a nossa carne, contra o pecado todo dia, para a gente se santificar e se aproximar da terra prometida. O céu é tomado à força, querido, porque a luta é grande todos os dias. Todo dia tem amalequita, todo dia tem filisteu, todo dia tem cananeu para a gente brigar. Mas a gente precisa saber aonde a gente está e para onde a gente vai e quem a gente crê. A luta vai ser todos os dias. Quem está entendendo? Então nós precisamos ir com força. Mateus 24:13, lindão, põe para mim. Aí está a situação. Mas quem se mantiver firme até o fim, será salvo. Aquele que se manter fiel até o fim, será salvo. Põe 2 Timóteo, filhão, 1:7-9. Vamos colocar em pé, igreja, em nome de Jesus, para dar a impressão que está acabando. Vamos lá. Amém? Pois Deus não nos deu o quê? Um espírito que produz temor ou medo ou covardia, mas sim que nos dá o quê? Poder, amor e autocontrole. Encoraje essa pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus não te deu um espírito de covardia, nem de medo, mas de poder. E eu tenho certeza que nós sairemos aqui hoje mais fortalecidos por essa palavra. Entrega o teu coração ao Senhor, confia nele, e tudo Ele vai fazer. Não importa a circunstância, não importa as condições que você esteja passando, mas o Senhor prometeu. Põe João 14 para mim, filhão, para eu ir para o céu. O povo está falando, bispo, você falou lá atrás, antes dos 5 versículos, o Senhor ia fazer o último. João 14, filho, isso.
Não deixe que o seu coração fique aflito. Creia em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas, se assim não fosse, eu não lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês. Então eu quero dizer para você, querido, não há barreira, não há muralha, não há exército, não há nada que possa fazer você parar no meio do caminho. Se você souber quem você é, quem você serve, aonde você está e aonde você vai chegar, certamente Deus vai dar por possessão essa terra, esse novo céu para você. Mas é luta, fácil não é. Ser um cristão não é para qualquer um, tem que ter peito. Tem que ser macho, tem que ser fêmea, senão não aguenta o tranco. Amém, não? Ser de qualquer jeito é fácil, mas para ser um crente verdadeiro, realmente é um preço que a gente paga. A salvação de graça. O que está te afligindo nessa noite? Às vezes você está pensando: por que eu não conquistei algo? Por que eu não consegui ainda chegar onde eu precisei? Por que parece que a minha vida tudo é difícil, tudo é mais difícil? Parece que para as pessoas é tudo mais fácil. Parece que as coisas desenrolam tão mais fácil para os outros. Para mim sempre é difícil. Eu quero dizer para você que Deus precisa de um tempo para moldar o vaso também. Deus quer preparar o teu coração para saber se você é capaz de receber o que você está pedindo. Porque para muitos, se Deus der o que você está pedindo, sabe o que acontece amanhã? Você nem congregar, não congrega mais. Você vai viajar, vai passear, vai esquecer daqui e acabou. Se tudo ficar muito bem na sua vida, alguns vão se apostatar da fé, porque já conquistou o que queria. Até a próxima prova para voltar para a igreja. E não é voltar para a igreja, é voltar para o corpo, porque você faz parte do corpo, amém ou não? Nós somos corpo de Cristo. Então a proposta é: ninguém fica para trás. Nós vamos juntos, em nome de Jesus. O que depender das nossas vidas, como os pastores dessa igreja, nós vamos fazer de tudo para te ajudar, porque eu quero também chegar nessa terra. Nós vamos fazer o possível. Conte conosco no que você necessitar da palavra. Porque aqui a gente vem pregar a palavra. O altar não é lugar de barganha. O altar não é lugar que vai ficar fazendo convite para você: dê isso, que Deus vai te dar aquilo. Não. O que Deus quer é a sua fidelidade, o seu coração rendido a Ele. O que Deus quer é você inclinado realmente para as coisas dele, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero fazer a tua obra. Eu estou apaixonado pela sua obra, Deus. Eu quero fazer cada vez mais parte desse reino. Usa a minha vida. Oh Senhor, como eu quero ainda mais profundo nessa intimidade contigo. É isso, igreja, que nós estamos buscando. Muitos atrativos, muitas distrações na nossa vida existem. Mas nós precisamos começar a anular algumas coisas para priorizar o reino e a justiça. Quantas pessoas deixaram de estar aqui por uma palavra chamada, que a gente falou, bom ânimo. Passar por cima um pouquinho às vezes de uma coisa chamada cansaço. Só Deus sabe como eu estou aqui hoje. Mas não importa o meu físico, o que importa é o meu coração inclinado para as coisas do reino. Queridos, é isso que a gente precisa. Feche os teus olhos, eu quero orar já.